pode seguir aqui no culto Kids. De 2 a 12. Essa moça que está aí na frente ali, que é a criança mais linda da igreja ali, ó. Só seguir. Se eu não achar minha filha mais linda da igreja, tem alguma coisa errada, né, irmãos? Crianças de 2 a 12 anos, pode seguir os pais, pode seguir as professorinhas. É isso, mais gente, tem criança, hein? Rapaz, esse colégio vai ser, se para adulto é 900, para criança vai ter que ser uns 3.000. Aleluia! Os irmãos estão obedientes, estão povoando a terra, aleluia, amém? Foi a primeira ordem que Deus deu, enchei, multiplicar e povoe a terra. Então crianças de 2 a 12 anos podem seguir com as prof ali, em nome de Jesus. Amém? E é muito importante, talvez o seu filho, a sua filha, não consegue ficar lá ainda, mas ele tem idade para isso. Então o que é importante? Fica um tempinho ali com ele, né? Faça esse processo de adaptação, mas coloque o seu filho para participar do Kids, tá? Então é muito importante isso. Se você precisar de ajuda nesse processo, na adaptação lá, né, procura a minha esposa, que ela vai te ajudar muito nesse processo, para que o seu filho, a sua filha, seja ministrado lá na linguagem deles. Amém? Projeta aí para mim, Mateus 18, 18. Eu quero fazer algo antes, porque depois nós vamos ter a ceia aqui do Senhor, e eu quero encerrar com esse momento de comunhão com a ceia. A palavra diz assim: digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Sabe o que esse versículo significa? Significa que esse poder, essa autoridade foi dada à igreja. Aqui ele está falando em uma ocasião muito especial acerca de Pedro. Perguntaram, né, para Pedro, na verdade Jesus perguntou, né, o que dizem por aí que eu sou? Aí todo mundo respondeu, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é o Elias encarnado, cada um diz uma coisa. Mas fizeram uma pergunta bem específica. Jesus perguntou para os discípulos, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Como que vocês me veem? E Pedro, né, sempre para frente, se levantou e disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, uau, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito Santo de Deus. Ele disse, e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E esse texto muitas vezes ele é muito mal interpretado, né? Porque ele acha que esse poder foi dado para Pedro e não foi. Se você olhar para esse texto e interpretar, você vai ver que quando ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, está falando dele mesmo. Porque qual foi a resposta de Pedro? Ele falou baseado naquilo que Pedro respondeu. E Pedro respondeu o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então sobre essa frase, Cristo é o Filho do Deus vivo, ele diz, sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. E sobre a igreja foi dado esse poder. Ele diz, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado, está no plural, não está no singular. Então não foi dado para Pedro somente essa autoridade, foi dado para a igreja. Ele diz, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Porque como nós cremos em Jesus, todo o poder aqui na terra, ele é emanado através da igreja, amém? Quando eu falo igreja, eu não falo placa, não falo denominação, eu falo aquele que crê em Jesus, um corpo que se reúne, crendo que Jesus Cristo é o Salvador, pronto, amém? Tem os irmãos que ficam preocupados, pastor, qual é a igreja certa? Não existe igreja certa, existe o Cristo certo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém? E ele disse, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então nós sempre fazemos aqui algo especial. As pessoas que chegam e não são batizadas, nós a conduzimos ao batismo, para que cumpra aquela promessa. Precisa crer e ser batizado, e assim ele vai estar evidenciando, por meio do batismo, a sua salvação. Mas nós recebemos aqui pessoas também que reconciliam, talvez, né, batizaram em outra igreja, converteram em outra igreja, se afastaram e voltaram. Nós recebemos por reconciliação. Ou até ver, mesmo aqui entre nós, ele batizou, serviu a Deus por muito tempo, mas afastou, aí decidiu voltar. Nós recebemos ele também por reconciliação. Mas existe aquelas pessoas também que nós recebemos ela por jurisdição. São pessoas que vêm de outras igrejas, né?
que são batizadas, são crentes, servem a Deus, mas entendeu que Deus tem um novo lugar, um novo tempo, uma nova direção, uma nova fase, um vinho novo, um óleo novo na vida dele. Ele entendeu: pastor, é aqui que eu quero congregar com vocês, não é aqui que eu sou ministrado, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que verdadeiramente a minha vida é impactada pela palavra. E nós recebemos esses irmãos também como membros, por jurisdição vindo de outra denominação. Amém? E talvez você está congregando aqui com a gente, e você deseja de alguma forma fazer parte. Esse é o meio, é só você me procurar, a gente vai encaminhar você, para que você seja recebido e faça parte do corpo de Cristo. E aconteceu algo bem interessante com um casal, que no culto de esse ano, não sei se você lembra, no Natal e no Ano Novo, deu no domingo, né? E muitas igrejas cancelaram o culto de Natal, cancelaram o culto de Ano Novo, porque deu bem no domingo. E Deus falou comigo que não era para nunca mais eu cancelar aqui nenhum culto de domingo. Não importa quantas pessoas venham, é para eu manter o culto domingo. E eu recebi esse testemunho, que um casal que a gente vai receber aqui hoje, veio justamente num culto desse. Que ele foi procurar, visitar outras igrejas, todas estavam fechadas, mas ele passou aqui, e aqui estava aberta. Veio, foi ministrado e entendeu que aqui era o lugar que Deus preparou para eles. Amém? Colhemos um fruto, um grande fruto, uma família está vindo, porque a igreja estava aberta. É por isso que a gente tem que entender que a pregação tem que ser feita o tempo todo. Paulo fala, tem que ser pregada tempo e fora de tempo, né? Talvez falar, só veio algumas pessoas, o pessoal está com a família, mas aquelas pessoas vieram e foram impactadas aqui. Amém? Então, para você entender que a palavra de Deus, ela sempre tem um poder de transformar a vida das pessoas. Então, quero convidar você também, se você não é membro, deseja fazer parte, caminhar com a gente, você é muito bem-vindo entre nós, né? Para 900 aqui ainda tem umas 2 cadeiras ainda. Amém? Então tem muito espaço ainda para nós crescermos e expandirmos aqui. Tem você, tem a sua família, tem a sua casa, tem os seus amigos todos para você arrebanhar. Amém? Mas eu gostaria de chamar aqui de uma forma bem especial a vida da Angélica. Vem aqui, Angélica, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Isso. Pode subir aqui. Isso. Amém? A Angélica participou do nosso encontro e Deus ministrou muito no coração dela, e ela decidiu aqui caminhar com a gente. Já é batizada e ela está voltando por reconciliação, e nós estamos recebendo ela aqui com muito amor, como membro desse corpo. Amém? Eu estou vendo ali que viu o Ney, mas a Keila, sejam bem-vindos. Vieram direto de Mirassol? Aleluia. É o que mesmo? É primo? Primo, que bênção. Tem mais alguém da família? Avó também? A avó dela, que bênção. Tem mais alguém? Amiga? As amigas aí também? Aleluia, que bênção. Muito bom. Nós vamos receber também uma outra família, que é o Ivo, mas a Wesley. Vem aqui, vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Isso, pode subir ali. Isso. São os irmãos muito amados, nós o visitamos ontem. Pensa numa família abençoada. Amém? Eles, na verdade, eles eram de Jauru, né, da primeira igreja batista, e eles decidiram caminhar aqui com a gente, entenderam que Deus tem um novo tempo para eles aqui. E esse é o casal que nos visitou aqui no dia que não tinha culto na cidade. E decidiu caminhar com a gente. Amém? E eu tenho certeza, né, que Deus tem um propósito especial para vocês aqui. Não foi por acaso, né? Na verdade, o nosso Deus é um Deus de propósito, né? Então, se Deus permitiu acontecer isso, porque tudo foi de antemão preparado e determinado por Deus. E nós estamos com muita alegria recebendo vocês aqui como membro e parte desse corpo, né? Então está começando um novo ciclo na vida de vocês, e está começando também para nós uma nova fase de receber novas pessoas. E quando a família cresce, é muita alegria, né? Logo vai aumentar essa família aí também, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Tem outras pessoas também que eu não vou receber hoje, vou estar recebendo no próximo domingo. Então, se você deseja ser recebido aqui como membro, me procure. O batismo vai ser em junho, tá? Final de junho, tudo indica que nós faremos um batismo. Então, se você não é batizado, me procure, que nós vamos batizar você. E vamos receber você também, caso você já seja batizado. Vamos orar debaixo dessa palavra? Se coloque de pé. Nós vamos abençoar esses irmãos, que eu tenho certeza que eles serão bênção na nossa vida, e nós seremos na vida deles. Amém?
Então, na hora que terminar o culto, você vai dar um abraço especial de boa-vinda neles na hora da ceia, amém? Na hora da ceia, você vai, sejam bem-vindos, aqui é a sua casa, e vocês serão frutíferos aqui. Estenda as mãos para cá. Pai querido, é no nome de Jesus, que eu oro de uma forma especial pelos teus filhos. Eu oro, Pai, pela vida do Ivo, Pai, da sua esposa, da sua família, e eu oro de uma forma especial, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe ele aqui. Não foi o acaso, foi a tua presença que o direcionou. Eu sei que o Senhor tem algo novo para eles neste lugar, o Senhor tem um vinho novo, um novo tempo, uma nova fase, e eu quero que eles desfrutem dessa nova fase, desse vinho novo, desse óleo novo neste lugar. Abençoe, Pai, todos os planos, os projetos deles nessa cidade, que aqui prospere, que aqui cresça e que aqui seja, Pai, o lugar onde eles sejam ministrados profundamente pelo Senhor. De uma forma especial, eu oro para que o Senhor os use de uma forma sobrenatural. Meu Pai, abençoa o trabalho deles, onde eles colocarem as mãos serão prósperos. Pai, que a bênção que nós temos desfrutado venha sobre a vida deles, e que ministerialmente eles cresçam neste lugar. Sei que o Senhor não move nada por acaso, e o Senhor tem algo especial para eles. Da mesma forma eu oro pela vida da Angélica, Pai, ministro sobre ela a mesma unção. Pai, eu sei que o Senhor que a trouxe, e o Senhor nunca começa uma obra e deixa ela pela metade, e o Senhor vai terminar a boa obra na vida da tua filha. E eu quero que no nome de Jesus, ela também seja recebida, e tenha, Pai, um coração convicto, de que ela está num lugar que o Senhor preparou para ela. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós cremos, Pai, que o Senhor tem uma bênção especial, para aqueles que submetem ao Senhor e entendem o teu propósito. E aqui nós estamos, confiando na tua graça, na tua bondade e no teu favor. E nós oramos, para que no nome de Jesus, isso que nós lemos e meditamos aqui, se confirme, porque o Senhor determinou que aquilo que nós ligássemos aqui, seria ligado nos céus. E eu quero que nesse momento, Pai, essa decisão deles de caminhar com a gente, seja ligado nos céus. E de uma forma especial, todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre nós, recaia também sobre a vida deles. E todas as bênçãos, Pai, que estão sobre a vida deles, também sejam derramadas sobre nós. E como um só corpo, nós venhamos caminhar até a sua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga assim, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Seja bem-vindo, Ivo. Seja bem-vindo, Kesla. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Angélica. Em nome de Jesus. No final vocês vão ter a oportunidade de dar um abraço neles. Aleluia. Pode tomar seu assento? A gente sempre faz isso no final, mas como hoje é ceia, eu quero encerrar na ceia. E eles já vão participar da ceia como parte desse corpo. Amém? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu tenho percebido? Muitos irmãos, eles têm dificuldade de entender a ceia. Eu vou falar a verdade para você. Por muito tempo eu entendi o significado da ceia errado. Mas Deus me deu hoje uma palavra para a gente mudar isso, amém? Nunca mais você vai ver a ceia de forma errada, de forma equivocada. Alguns irmãos que já caminham comigo há mais tempo, já entendem perfeitamente como funciona a ceia. Mas o Espírito me deu uma palavra, pela qual a partir de hoje nós vamos fazer completamente diferente em relação à ceia. Nós não temos muito hábito de divulgar o culto de ceia. E o Espírito Santo tem me incomodado em relação a isso. Que é para a gente ser bem específico o dia que é o culto de ceia e divulgar. Por quê? Porque geralmente quando é ceia, muitos irmãos não vêm. Porque eles falam, vou ficar de fora desse negócio. Eu não estou preparado para participar da ceia. Ele tem um entendimento errado do que é a ceia. Então duas coisas nós vamos mudar a partir de hoje. E você vai entender até o final da administração. Você precisa olhar para a ceia como um momento de festa, de celebração, amém? Então eu quero que no decorrer da administração você entenda isso. Outra coisa que nós vamos fazer é que a partir deste mês, uma vez por mês, a ceia vai ser ministrada também na célula, pelos líderes de célula. E até o final você vai entender o porquê que nós vamos fazer isso. Mas eu gostaria que você, à luz da palavra de Deus, entendesse como que você se torna digno para participar da ceia, amém? Diga assim, como eu me torno digno de participar da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 18, eu quero ler esse texto, e eu quero que você preste bastante atenção, para diminuir a minha argumentação aqui. Presta atenção no texto, vou ler toda a reflexão até o verso 34, para você não ficar ansioso, vai até o 34, presta atenção. Em primeiro lugar, ouça que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio.
Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei. Por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e há vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, conclusão, muito importante isso aqui, presta atenção. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, aqui está falando da ceia, esperem uns pelos outros. Verso 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém, pela palavra do Senhor. Eu li todo o texto para você entender com clareza do que se trata aqui, para que você entenda que esse texto, ele é muitas vezes interpretado erroneamente, porque a palavra fala que nós não devemos participar da ceia de forma indigna, amém? E quem é digno de participar da ceia? Essa pergunta que você tem que fazer. Porque a Bíblia fala que nós não devemos participar da ceia indignamente. A ideia é, existem pessoas dignas e pessoas indignas. Então quem é digno de cear? E geralmente a gente tem uma interpretação equivocada. O verso 27 fala sobre isso, né? Deixa eu projetar do verso 27, que vai falar justamente sobre isso. Porque ele diz que todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É algo muito sério isso aqui. Ele diz: se você comer de forma indigna ou indignamente, o que acontece? Você vai ser culpado pela morte de Cristo. Já imaginou que crime horrível? Você ser culpado porque Cristo morreu. É isso que Paulo está dizendo. Só que, o que significa você participar indignamente? Existem pessoas que são dignas ou não? É importante você ter clareza no teu coração que não há pessoas dignas de cear pelas obras. Não existe nenhum ser humano na face da terra que diz: pelas minhas obras, pela minha justiça, pela minha bondade, eu estou digno de participar da ceia. Amém? Não há ninguém na face da terra que tenha essa condição. 1 João, capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Pronto, então já colocou todo mundo de forma indigna. Então se eu olhar e falar: não tenho pecado, não tenho condição de cear, ou dizendo assim, eu não tenho pecado, por isso eu tenho condição de cear, a Bíblia fala que nós somos mentirosos. Então, quem é digno não é aquele que não tem pecado, porque a Bíblia diz claramente aqui, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele, amém? Aí o verso 9 ele diz o que? Termina aí: não, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós precisamos, para receber esse perdão e essa purificação, ter uma consciência: eu tenho pecado, eu sou pecador, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa que não erro, eu não achego a Deus pelas minhas obras. Em um determinado momento, você pode até manter por um tempo uma vida ilibada, uma vida santa e assim por diante. Mas olha que coisa interessante, na Nova Aliança Jesus disse que se você olhar para uma pessoa
com um desejo impuro, você já adulterou com ela, você nem precisa cometer o ato. Você olhou para ela, e você desejou, a Bíblia diz que você já cometeu adultério no seu coração. Então eu te pergunto, quem que nunca passou por uma situação assim? Quem que nunca cobiçou? Cobiça é pecado, não precisa ser uma mulher ou um homem, pode ser um carro, pode ser alguma coisa. Então quando João diz que se nós não temos pecado, nós fazemos mentirosos, então quem é digno de participar da ceia não é aquele que não tem pecado, porque todos têm pecado, até o pastor tem pecado. Então o que nos torna digno? Gálatas capítulo 2, verso 16, vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Então você não se torna digno por obedecer à lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então não é pela lei, pela obediência à lei, que nós nos tornamos dignos de cear, porque pela lei ninguém será justificado. Amém, amados? Então se ele falou que é ninguém, ele está falando a verdade, é ninguém mesmo. Não existe nenhum ser humano que consiga. Então somente Cristo pode nos tornar dignos de cear. Então quem é a pessoa digna de cear? Aquela que reconhece: eu tenho pecado, eu sou falho, mas eu creio em Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu confessei os meus pecados ao Senhor Jesus, e de Cristo eu estou revestido, e se de Cristo eu estou revestido, eu me torno digno de cear. E essa dignidade não tem a ver com a minha justiça, mas com a justiça de Cristo. Não tem a ver com a minha bondade, mas a bondade de Cristo aplicada a mim, porque é pela fé que eu sou justificado, é pela fé no Senhor Jesus que eu me torno apto, digno de participar da ceia. Amém, meus amados? Então é muito importante a gente entender que nós devemos se achegar a Deus dessa forma. Lembra que Jesus ensinou os discípulos a orar, e ele diz o seguinte: olha, peça tudo por meu Pai em meu nome. Quando nós falamos, que nós oramos e falamos em nome de Jesus, não é simplesmente uma palavra de efeito. Nós estamos dizendo: olha, eu só consigo ter acesso a Deus por meio da minha fé em Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz por mim, foi Ele que entregou a vida por mim. Então quando eu vou por Ele, eu tenho acesso ao Pai. Ele diz isso: olha, ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a ceia também é da mesma forma. Ninguém se torna digno de participar da mesa do Senhor, porque a ceia ela representa a mesa do Senhor, você tendo comunhão com o Senhor, comendo com o seu Deus, estando na mesa com o seu Pai Celestial. Ninguém consegue assentar nessa cadeira ao lado do Deus Pai pelas suas obras. Então quando nós ceamos, nós devemos ter uma convicção clara que é pela graça. Não é pelas obras, não é pela minha justiça, é pela justiça de Cristo. Não é pela minha bondade, é pela bondade de Cristo. Não é pelo meu sacrifício, é pelo sacrifício de Cristo. Amém, amados? É isso que nos torna digno. Então o momento da ceia não pode ser um momento de tortura para você, porque você vai se sentir indigno, e verdadeiramente pelas tuas obras você é, qualquer ser humano é. Mas quando nós entendemos isso, que é somente por meio de Cristo que nos tornamos dignos, nós vamos reconhecer que nós somos pecadores, e nesse momento nós vamos celebrar o perdão dos nossos pecados. Amém? Por isso que a festa ágape, essa festa do amor que Paulo menciona aqui em Corinto, era uma reunião que eles faziam para celebrar o perdão. Eles faziam uma festa para celebrar o perdão, só que eles estavam fazendo de forma errada. E aí que eu quero que você entenda como que isso significa. Porque se você entendeu aqui que não tem a ver com as suas obras, o que significa participar indignamente? Deixa o verso 27 lá agora projetar de novo, de 1 Coríntios 11, verso 27, para você entender um pouquinho sobre isso. Essa palavra indignamente, ela não é um adjetivo, então ela não está falando do indivíduo. Quem for professor de português aí vai entender um pouquinho o que eu estou falando. Ele é um advérbio. Um advérbio, ele não fala da qualidade do sujeito, mas ele fala o modo da ação. Por exemplo, se você chega e fala para mim assim: Pastor Zeca, você está comendo muito rápido. O comendo ali é um advérbio, porque está falando de uma ação que eu estou fazendo naquele momento. Mas se você chegar e falar para mim assim: Pastor Zeca, você é muito rápido, está falando de um adjetivo do sujeito, ok? É uma palavra completamente diferente. Então quando eu falo você está comendo muito rápido, eu estou falando de uma ação que você está fazendo, de um modo que você está fazendo que é diferente, não tem a ver com a sua identidade, com a sua qualidade. Isso é adjetivo, amém? Então essa palavra indignamente aqui está falando do modo, não da qualidade do sujeito. Então o modo que eles estavam fazendo a ceia era de forma indigna.
E qual era o modo indigno que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo o negócio de forma bagunçada. Um bebia e embriagava, e outros ficavam sem vinho. Uns comiam pão e se fartavam, e os outros que ficavam por último ficavam com fome. Esse é o modo indigno. É a mesma coisa de eu trazer os itens da ceia aqui, e antes de eu trazer aqui, você já cercar o irmão ali, pegar um item e começar a comer e nem esperar. Paulo fala, vocês estão desprezando o corpo do Senhor, vocês estão fazendo de forma indigna, vocês estão agindo e participando da ceia de forma indigna. Não é a pessoa que estava indigna, amém? Ficou claro isso para vocês? Está vendo como que interpretação é tudo? Aí você fala, pastor, como você descobriu isso? Porque eu fui lá no grego e perguntei, pesquisei que palavra é essa. É um adjetivo ou um advérbio? Está lá bem clarinho, é um advérbio. E se você que entende um pouquinho de português, sabe que a tradução verdadeiramente é essa. Ela não está falando de um adjetivo, ela está falando de um advérbio. Então o que acontece? Então era a forma que eles estavam fazendo, que estava tornando todo aquele momento indigno. Não praticamente o indivíduo, entende? Aí talvez você pergunta para mim assim, então, eu tenho que ignorar o pecado então? O pecado não é nenhum problema? Não, não é isso que eu estou falando. Agora conclua para mim lá, só para você entender um pouquinho, no verso 33 e o verso 34, porque ele conclui falando o que ia ser indigno. Se no verso 27 ele fala, olha, não participe de forma indigna, ele vai explicar lá o que é esse indigno. Ele conclui dizendo, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Qual era o problema aqui? Eles não estavam esperando uns pelos outros. E naquele tempo a ceia era diferente de hoje. Hoje nós vamos pegar aqui um cálice, deixa um cálice para mim aqui, só de exemplo, por gentileza. Era completamente diferente, eles comiam pão, era um pão maior, sem fermento, era bem mais, com mais substância do que o nosso, e o vinho era verdadeiramente vinho com álcool. Jesus quando multiplicou o vinho, ele multiplicou o vinho com álcool, é tanto que o texto diz que eles bebiam e embriagavam, então ninguém embriaga com suco de uva, por mais que nós usamos aqui suco de uva, mas lá era um vinho verdadeiramente com álcool, porque o texto diz que eles se embriagavam, e Paulo não condenou, falou, para de tomar esse negócio com álcool aí, não, ele disse, olha, vocês estão fazendo de modo errado, de forma errada. Então, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam esperando uns pelos outros. Então, antes da pregação acabar, eles já iam lá para a mesa, comia, bebia e fazia aquela coisa desordenada, amém? Aqui, está aqui o item, tem um pãozinho e um pouquinho de vinho aqui, isso aqui é bem... em comparação com aqueles dias, bem miserável. Então eles tinham uma taça para cada um copo para cada um, todo mundo ia lá, ia servindo, ia bebendo, ia comendo, e assim eles participavam da ceia, mas eles não estavam esperando um pelo outro. Então esse era o principal problema, eles não estavam esperando o momento adequado, a forma correta. Esse era o primeiro problema que estava ali, eles não estavam esperando a orientação do ministrador. Mas aí o verso 34 fala o outro problema também, ele diz, se alguém estiver com fome, come em casa. Então a ceia não é para encher barriga, por isso nós fazemos bem pequenininho. Porque o objetivo da ceia não é uma alimentação natural, não é uma alimentação comum, ela é uma alimentação espiritual. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo daquele momento, um momento para eles encherem a barriga fisicamente. Isso é importante? É, mas ele diz, faça isso na sua casa. Se você estiver com fome, come na sua casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Lembra que ele falou, vocês não devem comer indignamente para não ser condenado com o mundo? Qual que é a condenação? Porque eles estavam comendo para encher a barriga, eles estavam olhando para a ceia de forma natural, não de forma espiritual. Eles não estavam esperando uns pelos outros, e naturalmente aquilo estava resultando condenação. Então a condenação aqui não é que eles tinham pecado, e por isso eles não podiam participar da ceia. Todos tinham pecado, todos nós temos pecado, mas eles estavam fazendo de forma desordenada. Ele disse, quanto ao mais, as demais coisas, eu passo instruções para vocês quando chegar aí. Ele enviou uma carta e disse, quando for pessoalmente, eu falo com vocês. Então quando nós olharmos para a ceia, nós devemos entender que ela tem uma forma de ser feita, e é isso que eu quero explicar aqui para vocês. Porque talvez você está falando assim, pastor, então eu posso participar em pecado e levar a vida de qualquer jeito? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não há ser humano na face da terra que não tenha pecado. Por isso que ele diz, cada um examine a si mesmo. Quem aqui nunca olhou para o irmão que estava participando da ceia e fez assim, você, fulano, você não falou, mas no teu coração, sabe o que a Bíblia diz? Cada um analise e julgue a si. Se nós fizermos isso, nós nunca seríamos julgados.
Então, no momento da ceia, você não tem que olhar para ninguém. O ideal é você fechar o olho e nem ver quem está pegando o item, para você não pecar. Porque se você olhou e falou isso, meu Deus, fulano, você já pecou. Aí você está mais indigno do que ele, que está ali, Senhor, eu sou pecador, sou miserável. Estão entendendo, irmãos? Então, está vendo como é importante você entender a palavra de Deus de forma correta? Mas, em relação ao pecado, quer dizer que se é pela graça, não é pela lei, o pecado não tem importância? Não. Romanos capítulo 6, verso 15, Paulo diz o seguinte: e então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça? O que ele diz? Diga assim, de maneira nenhuma. Não, a graça não é um pretexto para você pecar, muito pelo contrário. A graça, ela vai te dar capacidade de você ser livre do pecado. Você vai ter força para dizer não ao pecado. Mas Gálatas 2:21, Paulo diz que nós não podemos anular a morte de Cristo. Ele diz, não anulo a graça de Deus. Então é possível a graça de Deus ser anulada? É possível se anular a graça de Deus. Pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Por que Cristo morreu? Porque nós nunca conseguiremos ter acesso a Deus com as nossas obras. Amém? Então nós não podemos anular a graça de Deus na hora da ceia. Então eu não posso cear olhando simplesmente para as minhas obras. Aí talvez você me pergunte assim, pastor, qual que é a pessoa que pode participar da ceia então? Muito simples, todos aqueles que creem em Jesus e reconhecem que os seus pecados estão perdoados por meio de Cristo Jesus. Amém? Então quando nós olhamos para a palavra de Deus diz isso com muita clareza. Porque ele diz ali, olha, cada um analise a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vê qual é esse versículo aí, por gentileza, não sei se é o 26 ou 27. E assim cada um coma do pão e beba do cálice. Depois que ele diz, cada um analise a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, o que é importante você entender? Lá em 1 Coríntios 11, vê se é o verso 26 ou 27. Ou um pouco antes. Procure aí onde está escrito isso. Quando ele diz exatamente essa questão. Olha, cada um analise a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Veja aí onde que está. 26? Não, não é o 26. Mas, quando Deus procura, deixa eu explicar para você como que isso significa. Muitas pessoas na hora da ceia, presta atenção, eles olham e falam, pastor, cometi pecado, briguei com meu esposo, briguei com a minha esposa, olha, xinguei o meu filho, briguei com o meu colega de trabalho, cometi todo tipo de erro, então eu não vou participar da ceia. Deixa eu falar uma coisa para você, deixar de participar da ceia não vai resolver o problema, ok? Esse é o maior erro de você achar, eu vou parar, não vou cear, porque eu pequei. Quero dizer para você que você só está adiando o problema, aliás, você está aumentando o problema, porque a ceia é o momento de você fazer um conserto. Se você pecou, você vai pedir perdão, vai cear e vai recomeçar. Então você não pode nunca deixar de tomar a ceia. É o verso 28, né? Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ele diz, examine a si mesmo e depois veja se você toma do pão, coma do pão e beba do cálice. É isso que ele diz? Não, ele diz, analise a si mesmo, porque se você analisar, você vai encontrar pecado. Amém, irmãos? Ou é só o pastor que vai achar o pecado nele? Se você parar e analisar verdadeiramente sua vida, você não pecou durante esse mês de abril? Com certeza você pecou. Né? Da última ceia até essa, você não cometeu nenhum pecado. Se você não cometeu nenhum pecado, diante da lei você está digno de cear. Mas se você cometeu algum pecado nesses últimos 30 dias, só uma forma de você se tornar digno, que é você ir por meio do Senhor Jesus Cristo. Então ele diz, não deixe de cear porque você pecou. Muito pelo contrário, corrija. Abandone o pecado, ceia, mas entre em comunhão. Não deixa de tomar, não deixa, porque o problema não é você tomar ou não tomar a ceia, o problema é o pecado que está te dominando. E a ceia é uma oportunidade clara, de você restaurar a sua comunhão. Aí muitas pessoas perguntam, pastor, quem pode participar da ceia? Eu creio que todo mundo aqui tem essa dúvida, amém? As crianças, por exemplo, não ceiam. Nós esperamos elas batizarem, para depois do batismo, elas cear. Os irmãos que não são batizados, a gente sempre orienta eles a esperar o batismo. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Mateus 28, verso 19, Mateus 28, verso 19, diz que há uma ordem cronológica daquilo que é feito quando se trata do novo nascimento. Projeta aí, por gentileza. Isso.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Aqui está falando de pregar, de evangelizar, amém? Marcos diz, e de pregar o evangelho a todas as pessoas. Mateus disse, vão e façam discípulos. Depois que você faz discípulo e você prega, para as pessoas que creem e recebem Jesus, qual que é o próximo passo? Diga assim, batizar. Domingo que vem eu vou falar sobre batismo. Você vai entender que tanto o batismo nas águas como o batismo com o Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então há uma ordem natural que ele diz, primeiro você prega o evangelho, a pessoa crê, a pessoa recebe, e depois que ela recebe, o primeiro desejo dela é batizar. Foi assim comigo, o dia que eu conheci Jesus, o meu principal desejo foi batizar. Eu falei, pastor, eu quero que você me batiza logo. Eu fui visitar uma irmã esse dia, ela falou, pastor, quando eu me converti, eu queria batizar logo, estava com medo de Jesus voltar e eu ficar, porque eu não estava batizada. Então quando alguém recebe o evangelho, a primeira coisa que ela quer, eu quero me batizar. Então a gente orienta as pessoas que não são batizadas a esperar. Pastor, eu tomei a ceia e não era batizado, vou para o inferno? Não, claro que não. É só uma orientação para você entender que a ceia é para quem é filho, para quem está em comunhão com o Senhor. Agora, se mesmo assim, pastor, não sou batizada, mas eu desejo tomar a ceia, você é livre. A Bíblia fala que cada um examine a si mesmo. Então não sou eu que vou impedir você, eu não tenho esse poder, nenhum pastor tem esse poder. Se na hora que a gente for cear aqui, falar, não pastor, eu quero cear porque eu entendo que eu sou filho, eu entendo que eu pertenço ao Senhor, você está livre para cear, amém? E no próximo batismo você batiza e está tudo resolvido. Então você precisa entender que há uma lógica, por isso que nós não damos a ceia para as crianças. Esperamos ela batizar, porque é um processo lógico, natural. A que elas decidiram pelos batismos, ela ceia. Mas na hora que as crianças entrarem aqui, elas vão receber uma uvinha, de forma simbólica, que elas também são salvas, amém? Então é muito importante você entender isso. E muitas pessoas também têm dúvida, pastor, tem igrejas que fazem uma vez por ano, tem igrejas que fazem todo domingo, tem igrejas que fazem todo dia, tem igrejas que fazem de 3 em 3 meses, qual que é o tempo certo? A Bíblia, ela não especifica, de forma muito clara, mas se você pega lá Atos 2,46, diz que no início da igreja, eles faziam isso todos os dias. O texto diz que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partir o pão de casa em casa. E o partir o pão aqui, não é comida, é aqui falando da ceia. Porque depois ele diz, partir o pão de casa, e juntos participavam das refeições. Então partir o pão aqui era ceia. Então no começo tudo indica que eles faziam isso todos os dias. Só que aí um pouco mais para frente, no Atos capítulo 20, verso 7, dá a ideia de que eles mudaram um pouquinho esse formato. O texto diz que no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão. Parece que mais para frente eles chegaram a essa conclusão que, não, todo dia não está ficando legal esse negócio. Porque Jesus não estabeleceu o dia, ele disse, todas as vezes que vocês reunirem em meu nome. Pode ser todo domingo? Pode ser todo dia? Pode, não tem nenhum problema, isso não faz diferença. Mas no decorrer da história nós vemos que, de alguma forma eles reuniram de forma intercalada. Nós decidimos e fazemos a ceia uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. É bíblico isso? Jesus não estabeleceu quanto tempo. Todas as vezes que vocês reunirem em memória de mim. Então nós tiramos uma vez por mês, como eu disse, agora vai ser aplicado na célula também. Uma vez por mês na célula vai ser ministrado a ceia e vai ter esse valor espiritual. Então a Bíblia não especifica o tempo adequado. O importante é você entender que há um momento que nós reunimos para cear. O texto diz que no primeiro dia da semana, no caso do domingo, reunimos-nos para partir o pão. Então nós, no primeiro domingo do mês, no primeiro dia da semana, nós partimos o pão, amém? Espero que vocês estejam compreendendo. E para concluir, eu quero que você entenda quem pode ministrar a ceia. Você fala, será que é só o pastor? Na maioria das igrejas é assim, se não for um pastor ordenado, se não for um pastor que ele foi devidamente ordenado ao ministério, que pastoreia a igreja, só ele pode ministrar a ceia, mais ninguém. Só que isso é um equívoco, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, nós cremos nisso, que cada crente é um ministro. Então se ele for treinado, se ele for orientado, ele fazer de modo correto, qualquer cristão nascido de novo pode ministrar a ceia. Qualquer cristão que entendeu o evangelho, que entregou sua vida para Jesus, batizou, ele pode ministrar a ceia. Não é isso que Pedro diz? Vamos lá, Pedro 2,9. Vocês, porém, está falando da igreja, nós, vocês, amém? Vocês são geração eleita, povo escolhido por Deus, sacerdócio real. Olha que coisa interessante, vocês são sacerdotes do rei. De quem que está falando aqui? Do rei Jesus. Vocês são sacerdotes, está falando da igreja, todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para as maravilhosas luz, para a sua maravilhosa luz. Então todos nós somos sacerdotes. Agora, por que há,
pastores, a líderes, porque o papel deles é treinar. Presta atenção, eu não estou aqui para fazer por você. Eu estou aqui para fazer, ministrar sobre a sua vida, mas aquilo que você recebe aqui, você aplica na vida das outras pessoas. Eu estou aqui para treinar e mostrar para você como que faz. Mas todos vocês que entregaram a vida para Jesus, são sacerdócio real. Vocês são sacerdotes, sacerdotisas diante de Deus. Vocês foram chamados para ministrar a sua palavra, expulsar demônios, curar os enfermos. Vocês não vão poder ministrar uma ceia? Amém? Se vocês podem pregar o evangelho, vocês podem ministrar a ceia. Se Jesus deu autoridade para vocês curar os enfermos, expulsar os demônios, Deus deu para vocês também autoridade para ministrar a ceia. Agora, desde que ele seja devidamente orientado, como Paulo disse. E é importante a gente olhar para a ceia. Eu quero concluir nesse texto, para que você entenda o verdadeiro significado da ceia. João capítulo 6, verso 53. Jesus falando sobre a ceia, ele diz: eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vidas em si mesmo. Está falando do sangue, da carne literal? Não, aqui está falando do memorial, da ceia. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Nós estamos falando aqui da ceia do Senhor. Então, Jesus, ele estabeleceu a ceia com um valor, com um propósito. E há algumas formas de crer em relação à ceia. Há alguns que creem que quando você participa aqui do pão e do vinho, ele se torna verdadeiramente a carne e o sangue de Jesus. É conhecido como transubstanciação, que no caso a igreja católica aqui é dessa forma. Tem também, talvez foi interpretado isso de uma forma mais especial por Lutero, que é a consubstanciação. Ele diz: olha, eu não creio que o pão e o vinho é verdadeiramente a carne e o sangue de Jesus. É por isso que na igreja católica nem se mastiga, né, a hóstia, né, o pão, porque na ótica desse mastigar pode, né, ali é o corpo de Cristo, vai sair sangue e assim por diante. Então eles engolem ela inteiramente. É uma forma de crer, a gente respeita, por mais que a gente não crê dessa forma. Mas a gente também não crê na consubstanciação, que é uma forma muito comum nas igrejas evangélicas, que as pessoas entendem. Isso foi, quem determinou isso foi Martinho Lutero. Ele disse que não, o pão e o vinho não é o corpo, mas quando você ceia, Cristo está ali corporeamente fazendo presença. Então, na hora que a gente ceia, Cristo está ali presente de forma corpórea naquele ambiente. Mas a Bíblia diz que quem está aqui na terra não é Jesus, é o Espírito Santo, amém? Então, fica complicado dele estar aqui na ceia o tempo todo. Para toda ceia que tiver, ele está presente. Mas o que eu creio, o que nós entendemos à luz da palavra de Deus que nós cremos? Que ela é um memorial. Só que ela não é um simples memorial. Há cristãos que defendem que ela não tem nenhum valor místico, nenhum valor espiritual. Ah, é só um memorial. Que era o que a igreja de Corinto estava fazendo. É só um memorial, então vamos tomar e participar de qualquer jeito. Mas Calvino, ele foi a pessoa que eu entendo que ele mais equilibrou essa questão. Ele diz: olha, é um memorial, mas ela não deixa de ter um valor místico, ela não deixa de ter um valor espiritual, porque o texto diz que aqueles que comem de forma indigna, participam de forma indigna, estavam fracos e doentes, porque eles não entendiam o valor da ceia. Então a ceia, ela tem um valor espiritual sim, de te fortificar espiritualmente, te colocar de pé e te renovar a aliança que você tem com o Senhor Jesus. Porque é o momento que você está à mesa do Senhor Jesus, não é algo simplesmente memorial, há um valor espiritual, há um valor místico na hora da ceia, e na hora que você participa, o Senhor Jesus, de uma forma especial, por meio do Espírito, ministra o teu coração. A Bíblia diz que Jesus estava a caminho de Emaús com 2 discípulos, e a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus no caminho, mas no partir do pão, na hora da ceia, os olhos deles se abriram, e eles viram que ali estava o Senhor diante deles. Todas essas menções mostram que a ceia não é um simples memorial, mas é um momento também espiritual. Você está comendo a verdadeira comida, você está comendo a verdadeira bebida. Amém? Então eu quero que você faça da ceia um momento de festa. Eu não quero que a hora que o pastor anunciar lá, meu Deus, é culto de ceia, você entra em pânico. Fala, meu Deus, que ele está acontecendo? Eu não vou porque eu pequei. Não, é a verdade que você tem para chegar aqui e falar: Senhor, eu pequei, mas eu achego ao Senhor, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Amém? Então eu quero que você se coloque de pé, nós vamos orar juntos. E podem trazer as crianças para cá também, com todos os itens de ceia, nós vamos cear junto com as crianças com as suas uvinhas.
com o memorial e você com o kit que nós vamos entregar aqui para você. Mas eu quero que você entenda de todo o teu coração que esse pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o sangue, mostra que você não precisa temer mais. Amém? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Romanos 8:1. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Tudo que você precisa é a partir de hoje pedir para o Senhor: eu quero uma nova vida, eu não quero o pecado da minha vida, mas não deixa de tomar. Amém? Se você tem errado, está distante do Senhor, esse é o momento de você reconciliar. Volte para o Senhor de todo o teu coração, volte para o Senhor com todo o teu entendimento. Participe da ceia. Pastor, eu não sou batizado, o que o Senhor me orienta? Orienta você a esperar o batismo. Mas, como eu disse, se você mesmo assim quer participar, você é livre, pode participar sem nenhuma condenação. Se você entendeu que você é filho, que você tem comunhão com Deus, você pode participar da ceia. É você que analisa. Amém? Sou de outra denominação, não tem problema. Nós não seguimos e não servimos. A ceia não é de uma igreja determinada, a ceia é do Senhor. Amém? A ceia é do Senhor Jesus, não tem a ver com a placa. Por mais que tenha logo da igreja aqui, a ceia é do Senhor Jesus. Então eu quero que você, de uma forma especial, celebre que esse momento seja um momento de alegria na sua vida. Amém? Nós vamos orar e nós vamos agradecer a Deus de uma forma especial pelo perdão dos nossos pecados. Depois dessa oração, você vai sair do seu lugar, um por um. Quando o Ministério do Louvor vai estar louvando, você vai vir aqui pegar o seu kit e vai esperar o momento certo da gente participar. Amém? Então quero que você ore agradecendo a Deus com o teu coração cheio de alegria, com a certeza de que você está perdoado, que você está justificado, porque você crê em Cristo Jesus. Pai, é no nome de Jesus que eu oro de uma forma especial nessa noite, por cada um dos seus filhos que estão aqui. Nós entendemos que todos somos indignos pelas nossas obras, mas todos nos tornamos dignos quando acessamos a tua mesa por meio do teu Filho Jesus Cristo, Pai. E eu quero que diante do Senhor hoje, aqueles que estão distantes